Convido você para, nesse momento, então, lermos o nosso texto selecionado nessa série intitulada Atitudes em Favor de Dias Melhores. Esse texto de Efésios, capítulo de número 5, os versos de número 15 a 20, onde nós lemos assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero destacar com você nessa noite o verso de número 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Quem é o insensato? O insensato, quanto adjetivo, é aquela pessoa que não tem bom senso. Ele é insensato, ele não tem bom senso, ele demonstra insensatez, ele demonstra imprudência. Como substantivo descreve então essa pessoa, a pessoa que não tem sensatez diante da vida. O insensato é, no popular, sinônimo de gente desatinada, de gente imprudente, de gente doida, de gente louca. Isso é insensato no senso comum. O que a Bíblia, no entanto, diz do insensato? Qual é a definição que a Bíblia apresenta do insensato? O insensato, na opinião de Salomão, é alguém que, por exemplo, não escuta conselhos de ninguém, uma pessoa que não se deixa ser aconselhada. Em Provérbios capítulo 12, verso 15, ele diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas é o sábio quem ouve os conselhos. Então, na opinião de Salomão, o insensato é essa pessoa que, se você tentar orientá-la, aconselhar, propor uma sugestão de comportamento, apoiá-la, esclarecendo algum aspecto relacionado a uma decisão que ela tem que tomar, e ela não te escuta, ela não te ouve, ela sabe tudo e ela não quer ouvir ninguém. Então essa pessoa, diz Salomão, essa pessoa vive a sua vida de forma insensata, provavelmente vai tomar muitas decisões, vai fazer muitas escolhas e que vão trazer muita dor de cabeça para ela. Já para Davi, o insensato é toda pessoa que no seu coração diz: Deus não existe. Em outras palavras, é toda pessoa que vive a sua vida sem levar em conta a existência de Deus, que faz decisões, que estabelece projetos de vida, que traça uma agenda para si e não considera em tempo algum, em momento algum, a possibilidade de Deus existir e de haver uma vontade de Deus manifesta ou revelada a ser descoberta, a ser entendida, que possa afetar o seu projeto de vida. Ela desconsidera completamente se Deus existe, se talvez ela considera a existência de Deus, ela não leva na prática em conta nenhuma possibilidade de ter as suas decisões ou a sua rotina modelada e afetada por esta crença ou por essa possibilidade. Ela se basta. É o tipo de pessoa que diria: minha vida, minhas regras. Você conhece gente assim? Minha vida, minhas regras? Ou gente como, na opinião de Salomão, gente que não se deixa aconselhar, gente que não se permite que o pai, a mãe, um amigo, um irmão, alguém, enfim, talvez mais experiente possa propor alguma sugestão, alguma alternativa. Então, na opinião de Salomão, esse é o insensato. Na opinião de Davi, outro insensato é aquele que despreza a Deus. Despreza, como diz Paulo, escrevendo, pregando em Atenas, conforme registra Atos 17, despreza que há um dia que Deus estabeleceu na história em que vai julgar todos os homens. Isso por si só, essa afirmação de Paulo, deveríamos trazer em todos nós um senso de temor e reverência que de algum modo nos fizesse sempre, diante do planejamento da nossa vida, considerar a vontade de Deus. Mas tem esse insensato que não considera.
Segundo a carta de Paulo ao Tito, nós todos somos sensatos em alguma medida, justamente por isso. Mesmo que nós não tenhamos sido descrentes, muitas vezes vivemos de forma descrente ao longo da nossa vida, descrente de Deus e do valor da fé cristã. Por exemplo, ele escreve em Tito, capítulo 3:3, nós lemos assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres. Então, na opinião do apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Tito, o insensato é alguém que é guiado apenas pelo instinto do prazer, da satisfação imediata, da gratificação das suas paixões, sem os limites ou sem o direcionamento, sem as referências dos valores da fé. E Paulo então diz, de alguma medida todos nós somos insensatos até o dia em que a gente compreende quem é Jesus Cristo, recebe a mensagem do Evangelho, passa pela experiência da conversão, do novo nascimento. Então Paulo diz que a gente deixa de ser esse tipo de insensato. Mas existe um outro insensato, além deste que eu descrevi, na perspectiva de Salomão, de Davi e de Paulo a Tito, que é um insensato definido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, o Senhor Jesus conta uma história de dois construtores que construíram uma casa. Cada um uma casa. Um construiu sobre a rocha, uma casa firme, que recebe todo o impacto da variação do tempo, vento, chuva, tempestade, e ela permanece de pé. E ele descreve que há um outro construtor que constrói também uma casa, mas constrói sobre um fundamento árido, um fundamento frágil, um fundamento inconsistente, melhor dizendo. É sobre a areia. E ele diz então que esse construtor desta casa, essa casa recebe vento, recebe chuva, recebe todo o impacto das variações do tempo, e ela é assolada por tudo isso, e ela desmorona e cai, desaba, porque não tem fundamento firme, não tem, ao contrário da outra, uma rocha, um bom alicerce, ela está fundamentada sobre a areia. Então, na opinião do Senhor Jesus, quem age assim é o insensato. Mas a questão é, quem age assim? Jesus diz que quem age assim é quem ouve as palavras dele e não as pratica. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 26. Quem é que ouve a palavra do Senhor Jesus? Alguém de sensibilidade espiritual, mas sem compromisso com o desenvolvimento da sua sensibilidade espiritual. Alguém que abraçou algum tipo de confissão religiosa inclusive especificamente cristã, porque se nós considerarmos as palavras de Jesus, quem ouve as palavras de Jesus, quem dá atenção às palavras de Jesus, pode ser descrito como alguém que está interessada na fé cristã. Então, quem é esse insensato que para ouvir, mas não põe em prática, que para escutar, que para dar atenção, que para olhar? Talvez a palavra não seja nem dar atenção, que para observar e ver o que está acontecendo sobre as palavras de Jesus, mas não as considera, não as tem pelo princípio da fé como um elemento que fundamente a sua vida, que estabeleça uma espécie de alicerce sobre o qual ela projeta toda a sua história de vida. É um homem religioso, uma mulher religiosa, uma família religiosa. Talvez esse seja de todos as descrições de insensato que mencionei, algumas delas, o pior. Porque ele está próximo de Jesus, segundo a afirmação de Jesus. Ele escuta a palavra de Jesus, mas ele não as pratica, ele não faz nada a partir das informações que ele recebe, a partir desse contato e dessa exposição da palavra. Isso não modela a sua vida, não interfere de forma alguma na sua vida. Ele é ouvinte, mas é um ouvinte de ouvidos fechados. Ele não está atento de todo o seu coração. Jesus disse que quem faz isso é um insensato. Então, se eu considerar o que Paulo está escrevendo aos Efésios, Paulo está dizendo que a gente não deve ser esse tipo de pessoa. Na perspectiva de Salomão, esse tipo de pessoa que não ouve conselhos. Ou na perspectiva de Davi, no Salmo de número 14, aquela pessoa que admite a incredulidade na sua vida, que não segue nenhum princípio de fé. Também, segundo o Senhor Jesus,
alguém que escuta, mas não faz nada a partir disso da sua vida. Talvez pudéssemos tentando fazer uma descrição mais prática, me permita arriscar uma descrição mais prática. É alguém que vai à igreja, mas isso não faz absolutamente diferença nenhuma na vida dela. É alguém que talvez tenha a Bíblia em casa, mas talvez tenha a Bíblia por uma questão de tradição, tem a Bíblia porque acredita que ela possa, como uma espécie de elemento sagrado, trazer sorte, trazer boas energias, mas não abre essa Bíblia, não lê essa palavra, não medita nessa palavra. Então, ou seja, se alguém escuta a palavra, o ensino e a instrução bíblica, as palavras do Evangelho, mas não as acolhe de modo comprometido em seu coração, não estabelece essa palavra como fundamento da sua vida, nas palavras do Senhor Jesus, esta pessoa é como esse construtor insensato que está exposto a um conhecimento que pode dar um alicerce, uma rocha para ela edificar a sua vida, mas ela não faz nada, ela despreza, então é como alguém que constrói a sua casa, a sua vida sobre a areia. A questão é, como é que eu não sou esse insensato? Porque quando eu penso na definição de Jesus, eu penso que eu, como alguém que é da igreja, um pastor, alguém que frequenta a igreja, eu posso ser esse insensato. Você que está escutando essa mensagem agora, você pode ser esse insensato. Porque você está escutando uma palavra. Talvez muitos escutem domingo após domingo alguma exposição bíblica da nossa igreja ou de outra igreja. A grande questão é o que nós estamos fazendo e o quanto a palavra que nós estamos ouvindo, dando atenção, algum tempo da nossa semana, do nosso fim de semana, ou de um outro momento da nossa semana, o quanto essa palavra afeta a nossa vida, modela a nossa vida, determina as nossas crenças, direciona e fundamenta os nossos valores, as nossas escolhas e as nossas decisões. Essa é a questão. Então, eu não quero ser essa pessoa, e acho que você também não. Na verdade, nós não queremos ser ouvintes que não sejam praticantes. Como é que a gente faz, então, para não ser essa pessoa? Eu volto, então, de novo para o texto que nós lemos de Efésios, capítulo 5, destacando o verso 17, eu leio novamente. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, para eu não ser insensato, o que eu devo fazer? Para eu não ser alguém que é o ouvinte, não praticante da palavra, o que eu e você devemos fazer? Segundo o apóstolo Paulo, nós devemos procurar compreender a vontade do Senhor. Então, quero compartilhar 5 conselhos com você sobre o discernimento da vontade de Deus. Primeiro, Deus tem uma vontade. Esse é o primeiro princípio que nós temos que reconhecer na nossa vida. Que Deus existe e que Ele tem personalidade própria, Ele tem uma vontade que lhe é própria, e essa vontade deve ser compreendida, discernida, e deve ser fundamento, modeladora da nossa vida, da nossa história de vida. Esse é o primeiro princípio, o reconhecimento de que Deus tem um querer, de que Deus tem planos para a minha vida, para a sua vida, planos para esta igreja, de que Deus tem propósitos que são comuns a todos os crentes, a todos os seus filhos, a todos os discípulos de Jesus, mas propósitos que ganham contornos específicos, contornos particulares na vida individual, na história de vida de cada um de nós. Deus tem, então, um plano, um propósito, um querer, um projeto para esse mundo. E nós precisamos compreender isso, compreender qual é esse projeto de Deus para esse mundo, para que a gente possa achar o nosso lugar nesse projeto. Paulo diz que todo crente em Cristo Jesus é cooperador de Deus na redenção que ele está realizando na vida, na história, neste mundo, na vida de todo aquele que crê. O que nós, eu e você, se for o seu caso, que afirmamos a nossa fé em Jesus, devemos fazer? Achar o nosso lugar nessa história, achar o nosso lugar de cooperação com Deus nessa intervenção de Deus no mundo. Eu aprendi, e essa é uma forma estruturada teologicamente, para a gente falar sobre a vontade de Deus, de que Deus tem uma vontade inicial, uma vontade que era o seu projeto inicial para a vida humana. Deus tem uma vontade final, que é a realização da redenção plena.
E entre a vontade inicial de Deus, que foi afetada pelo pecado, e essa vontade final de Deus que vai ser realizada, existe a vontade circunstancial. São aqueles momentos, por exemplo, quando a gente vive uma experiência que a gente entende a partir da palavra de Deus e à luz da palavra de Deus de que não era para ser assim, certamente não era uma intenção de Deus, mas Deus circunstancialmente permite. A pandemia era plano de Deus, era uma intenção de Deus, era a vontade de Deus assolar a terra com a pandemia? A resposta é não, biblicamente falando não. Mas Deus a permitiu, Deus nos permitiu, como tem permitido muitas outras coisas que trazem dor e sofrimento à nossa vida, mas tem permitido porque nesse tempo de vontade circunstancial, nós temos uma convocação para sermos cooperadores de Deus na história de redenção deste mundo. Então, de algum modo, a vontade final de Deus vai se estabelecer. O projeto inicial, a vontade inicial de Deus será realizada plenamente no final. E neste processo, a vontade circunstancial de Deus, nós somos chamados a sermos cooperadores desta vontade final de Deus. E neste período, há desafios, há alternativas, existem as manifestações das vontades individuais, existe o mundo que nós vivemos e que desde Gênesis capítulo 3 é caracterizado como dias maus. Então, compreender que Deus tem uma vontade, reconhecer isso com temor e tremor, deve despertar na gente, em segundo lugar, então o que Paulo diz, o desejo e, de fato, uma intencionalidade diária de ir em busca da vontade de Deus para a nossa vida e da vontade de Deus para esse mundo. E aí vem o segundo conselho, o segundo princípio, que está aqui nesse verso 17. Não seja insensato, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade, o Senhor tem uma vontade. E qual é a convocação do apóstolo Paulo? Se nós reconhecemos que circunstancialmente nós somos chamados a cooperar com Deus na realização da sua vontade, a orar, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu, é compreender, é intencionalmente ir em busca do discernimento e da compreensão da vontade de Deus. Mas como fazer isso, né? O profeta diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos. O próprio apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e também em Romanos e pergunta: quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse ao Senhor aconselhar e dizer como ele tem que fazer? Quem conheceu plenamente a mente do Senhor? Só que é interessante que o apóstolo Paulo, que levanta essa questão, ele mesmo responde dizendo assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a vontade do Senhor pode sim ser compreendida em condições mínimas para que nós possamos nortear a nossa vida como homens e mulheres que buscam uma vida segundo a vontade de Deus. O que eu quero dizer é que, embora nós possamos reconhecer com humildade, com temor e tremor, que a vontade, o conhecimento e discernimento pleno e absoluto da vontade de Deus está aquém das nossas possibilidades na medida em que nós estamos experimentando a queda ainda e os dias maus. No entanto, isso não deve ser de argumento, de desculpa ou de pretexto para que nenhum esforço seja feito, porque o que a palavra do Senhor nos revela, o que Paulo está dizendo para mim e para você nesse texto, é de que existe uma vontade mínima possível de ser compreendida. Uma vontade que pode ser compreendida e deve ser buscada na sua e na minha experiência de vida. Então ele diz, bom, quem é que conhece a mente do Senhor? E ele responde, nós temos a mente de Cristo. Se nós estamos em Cristo, se nós vivemos por Cristo, e se através do Espírito Santo Cristo vive em nós, então a mente de Cristo está em processo de amadurecimento e formação. Em outras palavras, sim, é possível crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro. É possível alcançar um discernimento suficientemente capaz de nos guiar nas nossas decisões e nas nossas escolhas em diversos aspectos e em diversos momentos da nossa vida. A grande questão não é essa, a grande questão é se nós queremos. A grande questão é o quanto estamos comprometidos em compreender a vontade do Senhor.
Essa é a grande questão. Em terceiro lugar, eu aprendo então, e deixo como um conselho para nós refletirmos, que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que se nós não nos permitirmos ter a mente moldada pelos padrões deste mundo, mas se nós experimentarmos a renovação da nossa mente, nós seremos capazes de compreender a vontade de Deus. Isso está em Romanos capítulo 12, verso 2. Vou ler o texto, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em terceiro lugar, eu e você precisamos cultivar a mente de Cristo. Para cultivar a mente de Cristo, eu preciso, então, ter uma mente crítica de mim mesmo. Porque eu e você estamos inseridos numa sociedade, e através das mídias, de literatura, de filme, das mais variadas expressões artísticas, de produção artística e até científica, de alguma forma, muitas delas traduzem na sua linguagem, na sua proposta, na sua narrativa, um projeto de vida, uma proposta de vida descolada ou destituída dos valores da palavra de Deus, dos valores da fé. Ou seja, o que eu quero dizer é que existe um jeito de um mundo pensar, e que esse jeito do mundo pensar muitas vezes é compartilhado conosco e impacta e influencia todos nós, nosso jeito de pensar, nas conversas, na literatura, nas coisas que a gente escuta aqui e ali. E nós devemos, então, fazer um olhar de crítica ou desenvolver um senso de autocrítica para que, de fato, a gente experimente a resistência a este padrão do mundo, ao modelo do mundo, e, pelo contrário, a gente experimente uma transformação da nossa mente, ou uma renovação da nossa mente. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que nós devemos e precisamos aprender e fazer o exercício diário diante de um desafio, diante de uma decisão, diante de uma escolha, em que os nossos valores se manifestam, nos perguntarmos se de fato o que nós queremos, a escolha, a decisão, o que nós queremos, a maneira como nós vamos nos comportar daquele ponto em diante da nossa vida, refletirá os valores e os princípios do Evangelho e da Palavra de Deus. Porque se eu vou tomando decisões, fazendo escolhas na minha vida, e eu não paro em nenhum momento para considerar a vontade de Deus e qual é o projeto, qual é o plano de Deus para a minha caminhada, para a minha vida, para aquela circunstância, eu corro o risco de ser o insensato que Jesus descreveu em Mateus. Aquele que escuta, mas não pratica. Aquele que diz que tem fé, mas tem uma fé morta, porque é uma fé destituída de obras, de compromisso com um fazer que de acordo com a vontade de Deus, que revele o caráter de Cristo em nós, que revele essa mente, esse olhar e essa compreensão da vida que foi modelada pela palavra de Deus e não modelada pelo mundo. Esse é um desafio diário para mim, para você, para todos nós. Ninguém está livre de receber de uma forma ou de outra, nos vários processos de relacionamento que a gente tem, processos educacionais, processos informais de convivência com pessoas, com grupos de pessoas, as opções que nós fazemos, inclusive, de lazer. Tudo exerce algum tipo de impacto e influência sobre nós. Ninguém está livre da influência das coisas deste mundo. Por isso a palavra de Deus nos exorta, por isso Paulo escreve aos Efésios e nos exorta, por isso Paulo escreve aos Romanos e nos exorta, porque esse é o convite constante da palavra de Deus para quem assumiu um compromisso com Jesus. Vigie, esteja atento para que a sua mente não tenha um raciocínio moldado pelo mundo, antes, pelo contrário, ela experimente diariamente uma renovação espiritual na forma de pensar, de tal modo que essa forma de pensar vá conduzindo você cada vez mais para a experiência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso desafio. E esse é o quarto, então, conselho que eu deixo para você. Primeiro, relembrando, reconheça que Deus tem uma vontade. E se Ele tem uma vontade, eu e você precisamos fazer alguma coisa acerca disso. Paulo, então, diz no verso 17 de Efésios 5, procure compreender, procure reconhecer essa vontade. Ele nos convida para um exercício proativo ou intencional, ou ativo que seja, enfim, em busca da compreensão da vontade de Deus. E que dizer que Deus é muito mais do que eu possa compreender, e dizer que a mente de Cristo é muito maior do que eu possa compreendê-la plenamente, não deve servir de desculpa e de argumento para um relaxamento nessa busca, nesse compromisso, nesse desejo que eu espero que haja em nossos corações de compreender a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Em terceiro, nós entendemos, então, que a gente tem a mente de Cristo.
porque o Espírito Santo nos habita. E o Espírito Santo nos habita e ele, de alguma forma, ilumina a nossa mente e a nossa compreensão da vontade de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo em nós, nos guiarem, falar à nossa consciência, falar ao nosso coração, diríamos numa linguagem figurada. E aí, em quarto lugar, nós precisamos então tomar cuidado para não permitir que a nossa mente seja moldada pelo padrão do mundo. Em último, em quinto lugar, o que a gente precisa fazer então é, de fato, cultivar a mente de Cristo. Através da Escritura, através da oração, orando e buscando a direção de Deus. Então, relembrando aqui os cinco pontos, Deus tem uma vontade, essa vontade pode ser reconhecida e compreendida. Em terceiro lugar, a gente precisa cultivar a mente de Cristo, fazer essa autocrítica. E aí sim, em quarto lugar, desenvolver essa mente de Cristo e cultivar essa mente de Cristo. Desenvolver a mente de Cristo lendo as Escrituras, meditando e orando. E é assim que a gente, de alguma forma, vai reagindo a essa tentativa do mundo moldar a nossa mente. E é assim que a gente vai renovando a nossa mente na compreensão da vontade de Deus. Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu gostaria que você escutasse bem esse texto. Ele diz ali assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, tanto em quarto e em quinto lugar, nós precisamos cultivar a mente de Cristo, lendo as Escrituras. A Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar a gente, para nos repreender, para nos corrigir, mas também para nos instruir na justiça, a fim de que, diz Paulo, a gente seja apto ou preparado para realizar toda boa obra, todo feito, toda realização, toda escolha, toda decisão, todo planejamento, todo traçamento de agenda para a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus. Orar, ler e meditar. Ao longo dessa semana nós temos falado sobre isso, né? De segunda a sexta-feira nós falamos sobre esses devocionais dos áudios da nossa igreja, os áudios devocionais sobre disciplinas espirituais, exercícios espirituais. E este é um deles. Exercício de ler, de meditar, de orar, de tirar um tempo e pensar: Senhor, o que essa palavra que eu estou lendo me ensina? Exercício simples, ler um texto e perguntar: aqui uma promessa para mim, aqui um mandamento para mim, aqui um princípio para a minha vida. Uma leitura simples como essa, com perguntas simples como essa que eu acabei de fazer, pode nos guiar de um modo extraordinário e poderoso pela ação do Espírito Santo em nós, para que a gente tenha uma compreensão mais clara da vontade de Deus. Eu quero concluir dizendo que quando nós vivemos pela vontade de Deus, nós trilhamos um caminho de paz, nós trilhamos um caminho de segurança interior. É isso que Jesus quer dizer lá em Mateus, no texto que nós citamos no início, Mateus capítulo de número 7, verso 26. Se a gente for ouvinte e for praticante, se a gente levar a sério o ensino das Escrituras, os Evangelhos, a palavra do Senhor, a revelação de Deus, segundo o autor de Hebreus, que no passado falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias, nos dias nós vivemos hoje, nos falou por Jesus Cristo. E se nós entendemos que este livro ele é o registro inspirado da revelação que Deus fez de si mesmo, e se a gente aprender a amar esse livro e aprender a fazer exercícios simples de devoção, de oração, segundo o conselho de Salomão, com humildade, inclusive para permitir que outras pessoas nos ajudem na compreensão desse livro. Segundo Davi, rejeitando toda a incredulidade que desconfia de Deus, mas pelo contrário, nos apropriando do que Paulo diz, de que Deus existe, que Ele tem uma vontade e que essa vontade pode ser compreendida. Então, quando nós fazemos assim, a gente deixa de ser insensato na vida. A gente deixa de tomar decisões insensatas na vida. E a maior insensatez que alguém pode fazer na vida é durante algum tempo, talvez anos da sua vida, ouvir e ler coisas sobre este livro, a mensagem deste livro, do Evangelho, e não permitir que essa mensagem molde a sua vida. E não permitir que, iluminados pelo Espírito Santo, os ensinos da palavra do Senhor, modele, formate, direcione
a nossa mente, o nosso pensamento. Não permitir que essa palavra seja o fundamento da minha masculinidade ou minha feminilidade, da minha relação como pai ou como mãe, da minha relação como cidadão, da minha relação com as pessoas como irmão, como amigo, como irmã, como amiga, da minha relação com essa sociedade, com esse mundo. Se eu não me permito que este livro seja o alicerce de todas e fundamente todas as minhas relações, a Bíblia diz que eu sou insensato, eu estou escutando, ouvindo, admirando como se fosse poesia, mas não fazendo nenhuma coisa a respeito disso. Então, o meu desejo, a minha oração, quando eu termino essa palavra agora nesse instante, é que o Senhor, na sua graça e por sua misericórdia, não permita que essa seja a descrição da minha história de vida, nem da sua história de vida, você que está escutando essa palavra. Que nós possamos ouvir essa palavra e sermos ouvintes atentos, crer nela e permitir que ela, de fato, modele a nossa vida. Que a gente tenha interesse pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, pela meditação da palavra de Deus, para que nós não sejamos insensatos, mas para que possamos, pelo contrário, fugir da insensatez na medida em que crescemos e amadurecemos na fé e na compreensão da vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios, para o nosso dia a dia, para este mundo. Que Deus nos abençoe. Convido você que me acompanha nesse momento a fechar os seus olhos e a orarmos mais uma vez então. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por aqueles que estão acompanhando, ó Deus, essa mensagem, este culto. Nós entregamos o que aqui compartilhamos e pedimos ao Senhor, ó Deus, com temor e tremor, com humildade em nossos corações, não nos permita ser, ó Deus, o insensato. Alguém, ó Deus, que ouve, mas não pratica. Alguém que declara ter fé, mas a fé é destituída de evidências de uma vida transformada, de uma vida de obras que glorificam o nome do Senhor. Ó Deus, que a nossa mente não seja conformada com este mundo, que o nosso caráter, o nosso valor, a nossa linguagem, que a nossa vida como um todo, ó Deus, traduza por onde passarmos, que nós temos um compromisso com Jesus, que nós somos discípulos, alunos, aprendizes do Evangelho de Jesus, e que essa é a nossa sede, e de que esse é o nosso norte, e de que essa é a nossa caminhada, que nós somos como peregrinos e forasteiros caminhantes após Jesus, discípulos de Jesus, caminhando segundo a vontade dEle. Nos ajude, que Teu Espírito nos ilumine, ó Deus, na leitura da palavra, no estudo, na oração, na meditação, para que assim, desse modo, Deus, pela Tua graça, o nosso caráter, a nossa mente, os nossos sentidos, os nossos sentimentos e emoções, inclusive, possam ser fortalecidos e direcionados por ela. Nós oramos e pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, uma boa semana para você e que a palavra do Senhor esteja em nossos corações e se traduza em ações concretas e práticas na nossa vida. Tenha uma boa semana.